Olá e bem-vindo a um novo episódio de The Last 24, onde investigamos os últimos movimentos conhecidos e eventos que levaram ao fim de algumas das faces mais famosas que já existiram no planeta. John Lennon, um homem que não precisa de introdução, foi morto na noite de 8 de dezembro de 1980 por um superfã desequilibrado e fanático, cuja obsessão se tornou amarga. Para aqueles que não sabem, John Lennon foi um músico, compositor e artista inglês que se tornou famoso na década de 60 como um dos Beatles, a banda britânica cujo estilo, músicas e filmes deixaram um legado eterno em todos os gêneros de entretenimento e cultura. No entanto, apesar de ter uma enorme quantidade de seguidores e, ao lado de sua esposa, Yoko Ono, promover a paz mundial após uma carreira solo de sucesso, a vida de Lennon seria interrompida da maneira mais perturbadora e pública possível. Então, sem mais delongas, vamos direto ao episódio de hoje de The Last 24, enquanto investigamos a trágica morte de John. Para discutir a história de Lennon na música, cultura e tempo sob os holofotes, seria necessário mais de um episódio neste canal. Então, vamos direto para a outra pessoa envolvida na morte do megastar, Mark David Chapman. Naquela época, Chapman, um ex-segurança de 25 anos de Honolulu, Havaí, nunca havia tido problemas com a lei ou condenações criminais. Chapman era um grande fã dos Beatles na infância e havia se tornado obcecado com a ascensão deles à fama e o impacto na sociedade. Porém, com o passar do tempo e o avanço da carreira solo de Lennon, se apresentando para grandes públicos e promovendo a paz mundial, a visão de Chapman sobre seu ídolo se distorceu. Ele afirma que ficou com ciúmes do estilo de vida de Lennon e das opiniões francas sobre guerra, religião e pobreza, citando o comentário de 1966 de que os Beatles eram mais populares que Jesus como o catalisador de seu ressentimento e frustração. Outro elemento do assassinato de Lennon foi o livro que Chapman tinha consigo no momento de sua prisão. O livro O Apanhador no Campo de Centeio, de Jerome David Salinger, foi crucial na mentalidade e justificativa de Chapman para suas ações, pois ele alegou inspiração no personagem fictício Holden Caulfield. No livro, o personagem central afirma ser um assassino de falsos, alguém que detesta hipocrisia e os chamados falsos. Chapman detestava a música de 1971, Imagine, especialmente onde Lennon canta Imagine sem posses. Para o seu assassino, a letra consolidou Lennon como um falso devido ao seu sucesso e estilo de vida. Para realizar o assassinato, Chapman comprou um revólver Charter Arms de 5 tiros, conhecido como 38 Special, em 27 de outubro de 1980 em Honolulu. Ele reservou um voo para Nova York em 29 de outubro, após contatar a Administração Federal de Aviação para descobrir como transportar um revólver por avião. Surpreendentemente, ele conseguiu fazer isso após descarregar o revólver. Ele deixou Nova York por alguns dias antes de retornar no dia 6 de dezembro e se hospedou no Young Men's Christian Association do Upper West Side por uma noite antes de se hospedar no Sheraton Hotel, em Midtown Manhattan. Agora que sabemos quem era o assassino, seus motivos e paradeiros antes de John Lennon ser morto, vamos agora olhar para os principais momentos das últimas 24 horas de vida de Lennon, antes de ele se encontrar com o homem que tiraria sua vida. Lennon e sua esposa, Yoko Ono, tomaram café da manhã no café La Fortuna.
É notado que Lennon pediu seu prato favorito, ovos Benedict e um cappuccino. Ele então vai cortar o cabelo em preparação para uma sessão de fotos com Anna Lou Leibovitz, a fotógrafa americana conhecida por seus retratos íntimos de celebridades. Chapman já estava esperando seu momento enquanto andava de um lado para o outro na entrada do complexo de apartamentos Dakota, onde Lennon morava durante as primeiras horas da manhã. Ele agiria casualmente, conversando com fãs e pessoas, mas perderia a chance de ver Lennon antes de sua rotina matinal. Mais tarde, Chapman viu Helen Seaman, babá dos Lennon, retornando de uma caminhada com Sean, filho de John, de 5 anos. De acordo com Seaman, Chapman estendeu a mão por cima dela na tentativa de apertar a mão de Sean, chamando-o de menino bonito, referindo-se à música de seu pai, Beautiful Boy, Darling Boy. Lennon chega para sua sessão de fotos, onde discutem várias poses e ângulos. Por fim, todos concordam em fotografar Lennon nu, abraçando Yoko Ono, que permaneceu vestida. A fotografia acabaria na capa da revista Rolling Stone em 22 de janeiro de 1981. A sessão de fotos não dura muito tempo, e depois, Lennon senta-se com o executivo de música e programador de rádio, Dave Scholin, para uma entrevista de rádio. Ele discute vários tópicos em uma conversa de cerca de 3 horas. Durante o bate-papo, Lennon afirma de forma arrepiante: "Vamos viver ou vamos morrer. Meu trabalho só estará concluído quando eu morrer, e espero que isso demore muito para acontecer." Este seria o primeiro encontro de Lennon e Ono com Chapman ao saírem do prédio da entrevista. Chapman se aproxima do casal e pede a Lennon que autografe uma cópia de seu álbum mais recente, Double Fantasy, ao que ele prontamente atende. Posteriormente, Chapman comentou sobre seu primeiro encontro com Lennon, dizendo que ele foi muito gentil. Ironicamente, foi muito gentil e paciente comigo. A limusine esperava e ele se deteve comigo, pegou a caneta e autografou meu álbum. Ele me perguntou se eu precisava de mais algo. Eu disse que não. E ele se afastou, um homem muito cordial e decente. Uma foto assustadora do fotógrafo amador Paul Gorsh capturou o momento em que Lennon autografava o álbum de Chapman. O que aconteceu nas horas seguintes era inacreditável. Lennon e Ono pegam um táxi para a Record Plant, um estúdio de gravação onde eles colaboram na música Walking on Thin Ice. As comemorações estão em ordem, pois o executivo David Geffen informa que o álbum Double Fantasy alcançou o status de ouro. Após as comemorações no estúdio, Lennon e sua esposa decidiram voltar para casa para ficar com o filho. Por volta das 10h45 da noite, uma limusine estaciona na entrada do Dakota. Yoko vai direto para o saguão do complexo, enquanto Lennon fica no carro para pegar seus pertences, incluindo fitas cassetes das gravações. Após recolher o equipamento, Lennon nota Chapman o observando. Ele parece reconhecê-lo de sua interação anterior e começa a caminhar em direção à entrada. Mark David Chapman então grita: "Senhor Lennon", antes de sacar o revólver e disparar 4 tiros nas costas de Lennon. Um 5º tiro é disparado, mas erra Lennon e acerta uma janela dos apartamentos Dakota. De acordo com Chapman, ele não se lembra de ter chamado Lennon antes de atirar. Lennon agora está sangrando e cambaleia fortemente pelas escadas em direção ao saguão, onde é ouvido dizendo: eu fui baleado", antes de largar sua fita cassete e cair no chão. Enquanto isso acontece, José Perdomo, o porteiro do Dakota, consegue se colocar na frente de Chapman, tira a arma de sua mão e a chuta para o outro lado da rua. Jay Hastings, um concierge, tenta ajudar Lennon, rasgando parte de sua camisa na esperança de fazer um torniquete, mas após perceber a extensão dos ferimentos, coloca seu casaco sobre ele e chama a polícia.
Surpreendentemente, Chapman permanece imóvel e inabalado por suas ações, removendo seu casaco e chapéu para mostrar que não estava carregando mais armas, pois parece estar esperando a chegada da polícia. Perdomo grita para Chapman: "Você sabe o que acabou de fazer?" Para o que ele responde calmamente: "Eu acabei de atirar em John Lennon." Os policiais Stephen Spiro e Peter Cullen foram os primeiros a chegar à cena. Eles estavam na rua 72 e Broadway quando ouviram relatos de tiros. Ao chegar, eles viram Chapman na rua 72 lendo seu livro favorito de bolso, O Apanhador no Campo de Centeio. Os oficiais algemam o assassino e o põem no banco traseiro da viatura. Segundo o oficial Cullen, Chapman não resistiu à prisão e pediu desculpas por arruinar a noite deles. Os oficiais Herbie Frauenberger e Tony Palmer chegam à cena em seguida. Lennon ainda está vivo, embora caído de bruços no chão do saguão, com sangue escorrendo da boca. Os oficiais James Moran e Bill Gamble chegam logo em seguida. Devido à urgência, Frauenberger coloca Lennon no carro de patrulha de Morin e Gamble, pois não podem esperar por uma ambulância. Morin e Gamble levam Lennon para o hospital Roosevelt, na West 59th Street, com Frauenberger e Palmer seguindo atrás com Yoko Ono. Segundo o oficial Gamble, Morin perguntou: "Você é John Lennon?" Lennon acena com a cabeça, sussurra sim e desmaia. Pouco antes das 11 da noite, Moran chegou ao Hospital Roosevelt, carregando Lennon nas costas até uma maca, gritando por um médico. Lennon perdeu a consciência a caminho do hospital, chegando sem pulso e sem respirar. 3 médicos, uma enfermeira e 3 assistentes foram designados para cuidar de Lennon. Eles tentaram reanimar o superstar por aproximadamente 15 minutos, antes de abrir seu peito e realizar uma toracotomia ressuscitadora para restaurar sua circulação. Infelizmente, este último recurso tentado não funcionou, pois o procedimento revelou que muito dano havia sido feito aos vasos sanguíneos acima e ao redor do coração de Lennon. 3 das 4 balas que atingiram as costas de Lennon atravessaram seu corpo e saíram pelo peito, enquanto a 4ª se alojou em sua aorta próximo ao coração. Uma das balas de seu peito atingiu e ficou alojada em seu braço esquerdo superior. As balas romperam artérias vitais próximas ao coração. Stephen Lin, chefe do departamento de emergência do Hospital Roosevelt, foi reconhecido por tentar salvar a vida de Lennon. Em 2005, Lin disse que massageou o coração de Lennon e tentou reanimá-lo por 20 minutos. Enquanto isso, Richard Marks, um cirurgião de emergência do hospital, afirmou em 1990 que operou Lennon, administrou uma grande transfusão de sangue e fez massagem cardíaca. Ele disse que, ao perceber que ele não sobreviveria, simplesmente o costurei de volta, sentindo-se impotente. O relato real do que aconteceu no hospital é objeto de escrutínio e disputa. David Halloran, residente de cirurgia geral do 3º ano em Roosevelt na época, rejeita as versões de Mark Lin sobre os eventos. Em uma entrevista em 2015, Halloran afirma que os médicos não fizeram nada e que só se envolveram quando souberam que a vítima era John Lennon. Segundo sua certidão de óbito, Lennon foi declarado morto ao chegar às 23h15. Seu corpo foi levado ao necrotério da cidade na 5ª Avenida, 521, para a autópsia agendada. A causa da morte foi concluída, que declarada em sua certidão de óbito como choque hipervolêmico causado pela perda de mais de 80% do volume de sangue devido a múltiplos ferimentos de bala de entrada e saída no ombro esquerdo e no peito esquerdo, resultando em danos ao pulmão esquerdo, à artéria subclávia esquerda, e tanto à aorta quanto ao arco aórtico.
Ainda se recuperando do choque e do estresse dos eventos que acabaram de acontecer, Yoko Ono pediu que a equipe do Hospital Roosevelt não informasse a morte de Lennon à imprensa até que ela tivesse informado seu filho, Sean. Ela disse que ele devia estar vendo televisão e não queria que soubesse da morte do pai por uma manchete. Infelizmente para a ONU, o produtor de notícias Alan J. Weiss, da WABC-TV, também estava no hospital, aguardando tratamento após ter se ferido em um acidente de moto anterior. Quando os oficiais levaram Lennon para a mesma sala que o produtor, ele ligou para sua estação e passou a notícia, que foi então transmitida para o mundo por Howard Cosell durante um episódio do Monday Night Football da American Broadcasting Company. Sim, temos que dizer isso. Lembre-se, é só um jogo de futebol, não importa o resultado. Uma tragédia indescritível, confirmada para nós pela American Broadcasting Company News, em Nova York. John Lennon, fora de seu prédio de apartamentos no lado oeste de Nova York, talvez o mais famoso de todos os Beatles, foi baleado 2 vezes nas costas, levado às pressas para o Hospital Roosevelt, morto na chegada. Após a declaração da morte de Lennon, o Dr. Lin afirmou que Yoko reagiu gritando histericamente, acusando-o de mentir, negando a morte e batendo a cabeça contra o chão do hospital. Essa versão é contestada por Ono e 2 enfermeiras que estavam presentes no momento. Ela foi escoltada para fora do hospital por um policial e David Geffen. Na manhã seguinte, Ono fez uma declaração. Não haverá funeral para John. Definiremos o horário para uma vigília silenciosa para rezar por sua alma mais tarde na semana. Convidamos você a participar de onde quer que esteja na hora. John amava e orava pela humanidade. Por favor, reze o mesmo por ele, com amor, Yoko e Sean. George Harrison faria um pronunciamento à imprensa na sequência. Apesar de tudo que passamos, ainda tenho grande amor e respeito por ele. Estou chocado e atordoado. Roubar uma vida é o roubo supremo na vida. A invasão constante do espaço alheio é extremada, com o uso de armas. É um ultraje que pessoas que claramente não têm controle sobre suas próprias vidas possam tirar a vida de outras. Paul McCartney saiu de sua casa em Sussex e disse aos repórteres que não conseguia lidar com a situação no momento. John era um grande homem que será lembrado por suas contribuições únicas para a arte, música e paz. Ele vai fazer falta para o mundo inteiro. Ringo Starr, que estava nas Bahamas, recebeu uma ligação de seus enteados informando sobre o assassinato. Ele voou de imediato para Nova York para ajudar e oferecer condolências a Ono e Sean. Os restos mortais de Lennon foram cremados no cemitério Ferncliff, em Hartsdale, Nova York, e suas cinzas espalhadas no Central Park, perto do complexo Dakota. Chapman foi levado para a 20ª Delegacia do Departamento de Polícia de Nova York, na West 80 e 2ª Street, onde foi interrogado por 8 horas, antes de ser conduzido ao Tribunal Criminal do Condado de Nova York, na Central Street, em Lower Manhattan. Um juiz encaminhou Chapman ao Hospital Bellevue para avaliação psiquiátrica. Ele seria acusado de homicídio em 2º grau em Nova York, pois a premeditação não foi considerada suficiente para homicídio em 1º grau. Os advogados de Chapman imploraram para que ele alegasse insanidade, mas ele se declarou culpado pelo assassinato de Lennon e foi condenado a 20 anos de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional em 2012. Dirigindo-se ao tribunal, Chapman leu um trecho de O Apanhador no Campo de Centeio, seu livro favorito. Até março de 2024, Chapman teve a liberdade condicional negada 13 vezes e permanece encarcerado na penitenciária de Greenhaven. E assim, chegamos ao fim de mais um caso trágico aqui em As Últimas 24 Horas. Não há dúvida de que o legado de John Lennon permanecerá para sempre gravado na cultura, arte, música e na busca contínua
pela paz mundial. Seja ouvindo sua música como parte dos Fab Four, ou seguindo seus esforços solo e fazendo campanha pelo amor universal, é seguro dizer que Lennon foi um pioneiro em vários aspectos. Assim como David Bowie, Prince e outras superestrelas, devemos sempre lembrar do homem em si e não de sua morte. Para a segurança de todos e do próprio Chapman, talvez seja melhor que ele continue encarcerado. Esperamos que tenha gostado do episódio e aguardamos seu retorno. Cuidem-se, pessoal!